bloco nós vamos falar de expressões algébricas e algumas operações. Acompanhem comigo, então, o nosso slide aqui. Expressões algébricas, adição e subtração de frações. Se as frações têm o mesmo denominador, mantém-se o denominador e efetua-se o cálculo apenas com os valores do numerador. Se as frações têm denominador diferente, uma forma rápida de cálculo é aplicando a seguinte regra, veja a regrinha aí, A sobre B mais ou menos C sobre D pode ser obtido fazendo-se uma fração cujo denominador é o produto dos dois denominadores anteriores, ou seja, B vezes D, e o numerador vai ser A vezes D mais ou menos C vezes B, ou seja, como se fosse um produto cruzado dos denominadores com os numeradores das frações. Claro que isso também pode ser feito usando-se o MMC, como você lê aí no final dessa tela. Outra técnica é por meio do mínimo múltiplo comum, mas em ambos os casos devemos simplificar a fração do resultado. Se você não quer perder tempo procurando o mínimo múltiplo comum, você pode simplesmente fazer o produto dos denominadores, colocar no denominador da fração resultado e os numeradores são obtidos fazendo-se esses produtos que eu indiquei nesse modelo, tá bem? Continuando. Veja um exemplo de operação de frações com denominadores diferentes. 2 décimos menos 4 sextos mais 3 meios. O produto dos denominadores 10 vezes 6 vezes 2 dá 120. E aí então eu passo um traço de fração longo com 120 no denominador. E aí para obter os novos numeradores, eu vou fazer assim, olha. 120 dividido por 10 dá 12. 12 vezes 2, 24. É o primeiro numerador. 120 dividido por 6 dá 20. 20 vezes 4, 80. 120 dividido por 2 dá 60. Vezes 3, 180. E aí, fazendo a operação dos numeradores, a gente chega num resultado de 124 sobre 120, que simplificado fica 31 sobre 30. Multiplicação. Basta multiplicar o numerador e o denominador. Basta multiplicar o numerador por numerador e o denominador pelo denominador. Claro, veja aí o exemplo no modelinho que aparece no seu slide. A sobre B vezes C sobre D é A vezes C sobre B vezes D. Não esqueça que também na multiplicação você deve simplificar o resultado sempre que possível. Veja o exemplo. 2 quintos vezes 4 terços. Eu faço 2 vezes 4 em cima, 5 vezes 3 embaixo e obtenho o resultado 8 em cima, 15 embaixo, ok? Então, a multiplicação não tem segredo. Observe que essa fração 8 sobre 15 não pode ser simplificada, ok? Continuando, divisão de frações. Basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. O modelo que você vê aí tem A sobre B dividido por C sobre D, e isso é resolvido fazendo-se A sobre B vezes B sobre C, que é o inverso da segunda fração. Então, a multiplicação, ou melhor, a divisão é resolvida como se fosse uma multiplicação de inversos. Acompanhe um exemplo comigo. 2 quintos dividido por 4 terços é a mesma coisa que 2 quintos vezes 3 quartos. E aí você multiplicando os numeradores, 2 vezes 3 dá 6, e multiplicando os denominadores, 5 vezes 4 dá 20, a fração 6 sobre 20 pode ser simplificada por 2, resultando em 3 sobre 10 ou 3 décimos, que é o resultado final. Observe que o resultado deve ser simplificado sempre que possível. Eu escrevi isso no slide para você não se esquecer. Havendo possibilidade de simplificação, você deve sempre efetuá-la. Então, a divisão é feita dessa forma, não tem segredo não. Vamos para o próximo slide. Potenciação de frações. Com denominador diferente de zero, temos a seguinte propriedade da potenciação. A fração A sobre B elevado ao expoente n é igual ao A elevado a n dividido pelo B elevado a n. Já a fração A sobre B elevado ao expoente menos n é igual a B sobre A elevado ao n positivo. Mais uma
propriedade, o a elevado a n dividido pelo a elevado a m é igual a elevado a n menos m. Então, a potenciação é essa primeira regrinha que você viu aí. A segunda regrinha, que tem a sobre b elevado a menos n, claro que nesse contexto eu estou considerando que n é um número positivo e aí menos n seria um número negativo. Então, se eu tiver uma fração elevada a um número negativo, basta eu inverter a fração e o expoente passa a ficar positivo. Agora, a terceira regrinha refere-se à divisão de frações com a mesma, divisão de potências de mesma base. Se você tiver uma fração com divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. A radiciação de frações é feita assim, veja, a raiz de a sobre b é igual a raiz de a sobre a raiz de b. Já o expoente racional, que é o expoente fracionário, a propriedade dele é a elevado a n sobre m é igual a raiz m de a elevado a n. Cuidado para não confundir a posição do m e do n, tá certo? O índice da raiz é o denominador e a potência que vai dentro do radical é o numerador da fração, ok? São propriedades importantes operatórias. Continuando no nosso próximo slide, temos ainda o assunto expressões numéricas. Nos cálculos de expressões numéricas, é necessário obedecer a seguinte ordem e prioridade. A ordem é, primeiro, potenciação e radiciação, depois, multiplicação ou divisão, por último, adição ou subtração. Você pode indagar o seguinte, a primeira prioridade, por exemplo, é potenciação ou radiciação. Mas das duas, qual eu faço primeiro? Você resolve pela ordem. Se você tiver a mesma prioridade entre duas operações, você segue a ordem, aquela que vem primeiro, da esquerda para a direita. As prioridades são três: primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Então, na prática, a gente deve obedecer a prioridade, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Dentro do parênteses, o que você resolve primeiro? Primeiro a potência e radiciação, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. O mesmo serve para os colchetes e para as chaves, ok? Essa é a regra básica de expressões numéricas. Vejamos um exemplo já no próximo slide, temos aí, 14 mais 6 dividido por 2. Qual é a prioridade? Nesse caso, temos uma adição e uma divisão. A prioridade é da divisão. Então, primeiro resolvemos a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a expressão fica 14 mais 3, cujo resultado é 17. Observe que se você não seguir essa regra, você vai chegar a um resultado diferente, obviamente errado. Veja o segundo exemplo. Agora eu coloquei um parênteses, 14 mais 6, entre parênteses, dividido por 2. Agora o parênteses define a prioridade, né? A ordem. Né? Então, a ordem indica primeiro o parênteses. Portanto, 14 mais 6, que é igual a 20, agora assim dividido por 2, vai dar um resultado 10. Mais um exemplo, exemplo 3. 3 vezes 2 menos 15 dividido por 3. Observe que temos uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Vamos fazer primeiro a multiplicação e a divisão pela ordem. 3 vezes 2, 6, menos 15 dividido por 3, 5. E agora sim, por último, a subtração, 6 menos 5 igual a 1. Também chama a atenção de você que se você não seguir essa regra, você vai chegar a um resultado diferente e, obviamente, incorreto. Por último, exemplo 4, eu coloco um parênteses no meio dessa expressão, indicando uma prioridade para 2 menos 15. Né? Então, ficou a expressão 3 vezes 2 menos 15 entre parênteses, dividido por 3. Então, esse parênteses indica, primeiro eu devo resolver a operação que está dentro dele, que é 2 menos 15, o resultado dá menos 13. A expressão fica 3 vezes menos 13 dividido por 3. Aí vai pela ordem, primeiro 3 vezes menos 13, cujo resultado é menos 39. Esse número agora dividido por 3 vai dar como resultado menos 13 de novo. Né?
Então, agora você nota claramente a colocação do parênteses, como ela muda o resultado da expressão numérica. Sem a existência do parênteses, você tem que seguir a prioridade das operações, ok? Vamos para o próximo slide. Temos mais um exemplo, exemplo 5, agora uma expressão bem maior. Observe que a expressão é comprida. Ela tem um conjunto de chaves, né, indicando 30 dividido por 5 menos 12 dividido por 3. Multiplicado por um parênteses, que dentro dele tem 3 vezes 2 menos 15 dividido por 3. Somado com outro parênteses, que tem 14 mais 6, e finalizando dividido por 2. O que eu vou fazer primeiro? Dentro do colchetes, eu vou resolver o primeiro parênteses, que é 12 dividido por 3. O resultado é 4. Já no segundo parênteses, eu tenho uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Eu vou fazer primeiro a multiplicação e a divisão. 3 vezes 2 é 6, 15 dividido por 3 é 5. Por último, tem mais um parênteses que tem 14 mais 6, cujo resultado é 20. Então, veja aí na segunda linha que já tem todos esses resultados que eu acabei de falar. Agora, eu tenho um colchetes que tem 30 dividido por 5 menos 4, a prioridade da divisão, eu vou fazer 30 dividido por 5, cujo resultado é 6. Depois eu tenho um parênteses cuja conta é 6 menos 5, o resultado é 1, né? E o 20, veja que eu já eliminei o parênteses aí nessa terceira linha, porque não tem mais operações dentro dele. Por último, a operação dentro do colchetes é 6 menos 4, que dá 2. Então, a expressão ficou 2 vezes 1 mais 10. Observe que eu já fiz o resultado do 20 dividido por 2. Daí, 2 vezes 1 é 2, e o resultado disso, então, 2 mais 10 é igual a 12, é o resultado da expressão. Mais um exemplo, o exemplo 6, agora para a aplicação da propriedade do expoente racional, né? Veja, são várias propriedades aplicadas aí. Eu tenho raiz cúbica de 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3 é como se fosse 5 sobre 1 elevado a menos 3. Daí eu inverto essa fração, fica 1 sobre 5, e o expoente fica positivo, fica 3. Só que, como 1 elevado a 3 é 1 mesmo, eu deixei o 3 apenas no denominador. O expoente 3 no denominador, 5 elevado a 3. Daí ficou raiz cúbica de 1 sobre 5 ao cubo. Isso é igual a raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 5 ao cubo. A raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, porque 1 elevado ao cubo dá 1. E a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Se você lembrar aquela propriedade do expoente racional, você vai fazer 5 elevado a 3 sobre 3. Como 3 sobre 3 é 1, 5 elevado a 1 dá 5, então o denominador é apenas o 5, ok? Então fizemos aí 6 exemplos para falar um pouco das expressões numéricas. Continue comigo agora, o assunto é operações com polinômios, adição e subtração. Bom, primeiro eu preciso dizer para você que polinômio é um conjunto de monômios, e um monômio é um termo que tem um número associado a uma letra, que é chamada de variável. Então, um polinômio é um conjunto de números e letras com operações entre eles. Primeiro, a adição e subtração. A regra basta somar ou subtrair os termos semelhantes. O que é um termo semelhante? É aquele que tem a mesma parte literal, ou seja, a parte das letras é igual, né? Então, quando a parte das letras for igual, você soma ou subtrai ou multiplica, etc., os coeficientes, os números associados a elas. Veja o exemplo. 2xy mais 4x menos xy mais x. Primeiro eu elimino esse parênteses, a operação de menos antes do parênteses indica para eu mudar o sinal de todos os elementos dentro dele. Ficaria 2xy mais 4x menos xy menos x. Daí o 2xy menos xy dá xy. E o 4x menos x dá 3x. É o resultado dessa operação. Vejamos agora a multiplicação. Utiliza-se principalmente a propriedade distributiva e as propriedades da potenciação. Exemplo. Veja aí, olha, 2xy mais 4x multiplicado por xy mais x. Você deve distribuir, fazer todos os produtos. 2xy vezes xy dá 2x ao quadrado, y ao quadrado.
2xy vezes x dá 2x ao quadrado y. 4x vezes xy dá 4x ao quadrado y. E, por último, 4x vezes x dá 4x ao quadrado. Reduzindo os termos semelhantes, ou seja, somando os termos semelhantes, o resultado é 2x ao quadrado y ao quadrado mais 6x ao quadrado y mais 4x ao quadrado. Próximo slide. Operação com polinômios ainda, agora a operação é a divisão. Utiliza-se as propriedades de fatoração e de potenciação. Veja o primeiro exemplo. 8x ao cubo y dividido por 2xy ao quadrado. Eu faço 8 dividido por 2, que dá 4. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. E y sobre y ao quadrado dá y no denominador. Então, a gente simplesmente faz a diferença dos expoentes e deixa o resultado na posição que está o maior expoente, seja em cima ou embaixo. Veja o exemplo 2. X ao quadrado mais 4x dividido por 2x. Precisa fazer uma fatoração no numerador, colocando o x em evidência, dá x vezes x mais 4 sobre 2x. E aí, x dividido por x dá 1, some, fica x ao quadrado, x mais 4 sobre 2 apenas. O último exemplo, x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. Esse x ao quadrado menos 9, por fatoração, é o mesmo que x mais 3 vezes x menos 3. Simplificando o x mais 3 em cima e embaixo, o resultado é x menos 3. Muito bem. Continuando, valor numérico de expressões algébricas é o nosso próximo assunto. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir a parte literal dos valores numéricos pelos valores numéricos. Para calcular o valor da expressão 2x ao quadrado mais x mais 2 para x igual a 2, basta substituir o x por 2. A expressão ficaria 2 vezes 2 ao quadrado mais 2, que dá igual a 12. Então, o valor numérico da expressão algébrica, basta substituir a letra, que é a variável, pelo valor indicado. Veja, para x igual a menos 1, a mesma expressão fica 2 vezes menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 2. Fazendo a operação, o resultado é 3. Não tem muito segredo, não.